Queridos amigos, como pode o ser humano que tem tantas habilidades não utilizá-las e viver de maneira tão tosca e tão débil? Como pode um ser humano que tem capacidade para libertar o seu imaginário e desenvolver conhecimentos e soluções incríveis, reagir pelo fenômeno ação e reação, comprar aquilo que não lhe pertence? Vocês teriam coragem de ir no supermercado e comprar alimentos putrefados, ou com prazo, ou com data vencida de validade? Teriam coragem? Mas por que um olhar atravessado estraga, às vezes, o nosso dia? Por que uma crítica estraga a semana? Por que nós compramos alimentos emocionais e intelectuais sem nenhuma qualidade e pagamos caro? É um contrassenso? É reflexo de uma espécie inteligente? Sim, uma espécie inteligente que nunca conheceu as matrizes da própria inteligência. Quando eu estava no 4º ano, já tinha algumas centenas de páginas escritas. Aí levei a minha namorada, era muito duro, não tinha dinheiro, para tomar um suco. Ela foi toda feliz, estava no início do relacionamento, e de repente caiu um bilhete do meu bolso. Ela achou que se tratava de outra garota. O que significa isso? Eu falei para ela: olha, eu não sou muito normal. Estou escrevendo uma teoria sobre o funcionamento da mente, porque eu observava o comportamento das pessoas, reações, atitudes, escrevia, percorria o mundo das ideias. E ela fazia o 2º ano de medicina, eu o 4º ano. O que o estudante de medicina tem a ver com estudar a mente humana, pensamentos, a construção das ideias, liderança sobre a psique? Parecia um delírio. Mas nunca se esqueça, uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade. Sem sonhos, nos tornamos zumbis psíquicos. Vivemos porque estamos vivos. Muitas pessoas se deprimem, se angustiam, desenvolvem vazios existenciais ou sofrem de maneira atroz pelo futuro porque não conseguem usar a construção de pensamentos para ter projetos de vida. Eu vou dar uma lição muito importante para vocês aqui. A educação mundial, em todas as formações, desde a medicina, a psicologia, a engenharia, o direito, ela usa um tipo de pensamento chamado dialético para promover o processo educacional. O dialético copia os símbolos da língua. Você fala em português, outros falam em chinês, inglês, e as crianças surdas na linguagem Libras têm que ter o uso dos símbolos para patrocinar o pensamento mais lógico. Só que nós não sabíamos, agora nós sabemos, que é um outro tipo de pensamento, e eu estudei isso sistematicamente, que é muito mais complexo que o pensamento dialético. É o antidialético, é rebelde aos símbolos. E nenhum dos dois pensamentos podem ser controlados. Como ele disse, existe uma construção contínua de ideias, de imagens mentais, de pensamentos. Cada pensamento é construído, desconstruído e se torna outro pensamento que é destruído, reconstruído. Cada emoção, por mais que se ganhe o Oscar, por exemplo, um Grammy, não importa, você tem alegria, prazer por alguns minutos ou horas, daqui a pouco a emoção prazerosa se desconstrói e se transforma numa experiência de ansiedade ou de contentamento e apreensão. É ininterrupto o processo até quando nós dormimos. Por isso que nós sonhamos. Você, no máximo, pode dar direção inteligente, lúcida, gestão para os pensamentos e emoções, mas você não pode interromper. Agora eu te pergunto, uma criança, antes de entrar na escola, pergunta muito ou pouco? Muito. Porque qual pensamento ela liberta de maneira mais intensa? O dialético, o lógico ou o antidialético imaginário? Qual? O antidialético. E depois que ela entra na escola, ela pergunta muito ou pouco?
com o passar do tempo, ela pergunta muito menos. Na universidade, a maioria dos alunos são calados. Uma pedagogia atroz, insana, quando deveria ser um debate de ideias. A educação intoxica, nos intoxica os nossos filhos com o pensamento dialético. Agora, eu te pergunto, sofrer pelo futuro é um pensamento complexo ou não? Muito complexo, de extrema complexidade e sofisticação, porque você antecipa o futuro inexistente e asfixia o seu presente. Precisa de qual pensamento? O lógico dialético ou antidialético imaginário para ser produzido? Vocês estão entendendo? A última fronteira do psiquismo humano. O sentimento de culpa, ele é um pensamento, ainda que produza dor, dialético ou antidialético? Antidialético. É complexo. Você se culpar, se diminuir. Vocês acham que um dia um robô ou a inteligência artificial, por mais avançada que seja, desenvolverá sentimento de culpa? Nunca. Nunca. Todos estão fascinados com a inteligência artificial, mas nenhum computador, nenhum robô sentirá solidão, nenhum robô sentirá sentimento de culpa, nenhum robô terá necessidade de trocar experiências, passará por níveis de ansiedade, de autopunição, autocobrança. São atributos da nossa mente complexa e são patrocinadas em destaque pelo pensamento imaginário, rebelde às convenções do conhecimento, à lógica ou o pensamento antidialético. Eu quero te dizer, se você não aprender a gerir os pensamentos antidialéticos e imaginários para construir projetos de vida, você vai desenvolvê-lo para produzir os seus cárceres mentais. Há pessoas que têm todos os motivos para ser felizes, mas são tristes, são deprimidas, são angustiadas. Conhece pessoas assim? Elas sofrem por coisas que não aconteceram, se perturbam por problemas que só estão na mente delas. São pessimistas, mórbidas, hipersensíveis, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Elas são complexas? Sim, são complexas, mas porque nunca aprenderam a impugnar cada pensamento, o seu eu nunca aprendeu a desenvolver a arte da dúvida, da crítica e da determinação, DCD, duvidar de tudo aquilo que me controla, criticar cada ideia perturbadora e determinar ser livre várias vezes por dia, assim como você usa uma escova de dentes para fazer higiene bucal, você tem que usar a técnica do DCD para fazer a higiene mental. E não se sabia disso. E nós não fazemos higiene mental no mundo todo. Toma-se banho algumas vezes por dia. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Era escravo do processo obsessivo-compulsivo. Mas nós não ensinamos nossos filhos que estão desenvolvendo tantos pensamentos perturbadores que vocês nem imaginam. Não ensinamos minimamente eles a impugnarem, discordarem, confrontarem. Por isso que eu tenho falado para plateias de juízes, magistrados, plateias e mais plateias, que estamos assistindo um assassinato coletivo da infância no mundo todo. As crianças têm tempo para tudo, mas não têm tempo para ter infância, para brincar, se reinventar e para desenvolver um eu protagonista da sua própria história. Um eu que duvida de tudo que controla, que critica o lixo mental e determina se reinventar. Aprende-se matemática, física, química, biologia, competências técnicas, mas fica intocável o único lugar que nós deveríamos ser líderes de nós mesmos. E por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Já tratei de pessoas multimilionárias, mas que empobreceram num único lugar que é inadmissível ser pobre dentro de si mesmo, porque era escravo dos seus pensamentos dialéticos e antidialéticos.